Bom, então hoje a nossa convidada é Morgana Rissinger, né? A gente a convidou por indicações de alguns educadores da escola e pela trajetória que ela tem, né? Como produtora artística, como programadora, né? Assim, ela vai explicar melhor. Muito bem-vinda e obrigada Eu que agradeço. pela disponibilidade e participação. Bom, eu preparei um material pensando assim, o convite foi para falar de mercado de trabalho e aí, numa conversa com a Diana, a gente falou assim, que a minha experiência como produtora é o que eu poderia contribuir aqui para o seminário. Então eu preparei mais ou menos uma história do que eu fiz nos últimos 15 anos, mais ou menos, que é desde quando eu entrei na faculdade, que foi quando eu comecei a trabalhar de fato com cultura. Eu sempre gostei muito, sempre, mesmo no colégio, já estava envolvida nessa área, mas enfim, profissionalmente acho que dá para contar a partir da área do momento que eu entrei na faculdade. Então eu fiz comunicação, eu fiz relações públicas na Federal do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, eu morava lá, faz mais ou menos 7 anos que eu moro em BH. E sempre eu quis fazer cinema. Assim, quando eu pensava o que eu ia fazer no curso, o que eu ia me formar, eu me imaginava assim, meio que trabalhando num set de filmagem, era o meu sonho, digamos assim. E aí eu pensei, não, então eu vou fazer comunicação, trabalhar na TV, até porque nem tinha curso de cinema na época, e eu acabei fazendo relações públicas porque era o mais fácil de passar no vestibular. E deu certo, assim, foi ótimo, porque quando eu cheguei na faculdade, eu encontrei a minha turma. Todo mundo que tinha entrado naquela época, coincidentemente ou não, tinha mais ou menos essa ideia de trabalhar com cinema, de trabalhar com arte, com cultura. Então, eu cheguei lá e meio já de cara comecei a trabalhar, a fazer filmes, digamos assim. Não necessariamente a trabalhar com cinema, mas a fazer o que eu gostava de fazer. E aí, muito tempo depois, quando eu já estava morando aqui em BH, eu fiz uma pós-graduação na PUC, que era um curso dado pelo Inhotim. Foi uma parceria da PUC e do Inhotim num curso de arte contemporânea. Chamava Produção e Crítica. Então era um curso que falava um pouco sobre curadoria de arte contemporânea e sobre crítica. Então a gente escrevia bastante, foi super bom pra mim, assim, pra voltar a escrever, porque eu não sou uma pessoa muito acadêmica, eu sempre fui muito da produção, eu sempre trabalhei muito e estudei pouco, digamos assim, eu produzi pouco texto, então essa volta pra pós foi super bom, assim, pra mim. Além do que eu conheci muita gente do Inhotim, alguns eu já conhecia, outros não, mas esse é um capítulo mais pra frente. Então eu separei um tantão de imagem desse tempo todo pra ir meio que guiando a conversa. Aí eu separei aqui algumas fotos dos primeiros Super 8 que eu fiz. Logo que eu cheguei na faculdade eu comecei a trabalhar com uma turma, a gente até inventou uma produtora que era Sendero Filmes, e a gente começou a fazer Super 8. Porque era aquela coisa meio uma certa magia do cinema, a gente queria trabalhar com película, vídeo, não, por incrível que pareça, há 15 anos atrás não era a mesma coisa que agora, a qualidade era bem pior, a gente não gostava muito de vídeo. Claro que logo depois a gente mudou de ideia e começou a trabalhar com vídeo, mas essa é uma turma que até hoje, de certa forma, eu me relaciono, assim. Todos, de alguma maneira, viraram ou artistas ou cineastas e estão ainda produzindo muito em imagem, a maioria deles continua filmando, alguns deles atuando, e eu era produtora, eu produzia os filmes. Então a gente ia filmando, assim. E aí, nesse esquema de Super 8, eu acabei começando a organizar festivais de Super 8, mostras de filme Super 8, e conhecendo muita gente da área do cinema que até hoje são meus amigos, são alguns colegas de trabalho, pessoas que também, assim, em várias cidades do Brasil produziam Super 8, e que a gente começou a se conhecer a partir disso, e são contatos, assim, que foram importantes. E vocês vão ver, assim, que ao longo de toda essa história que eu vou contar agora, sempre tem essa coisa de criar redes de contatos, assim, sempre foi muito importante para mim, para minha carreira. Desde esse momento até hoje, assim, essa rede só se espalhou e ela se interconecta muitas vezes, acontecem coincidências, ou eu volto a trabalhar com as pessoas, então isso é uma coisa que é legal de falar, assim, sobre o mundo, o mercado, digamos, da cultura. Aí, em 2003, mais ou menos lá pelo ano 2000, eu comecei a planejar um festival de cinema, porque eu morava em Porto Alegre,
O festival de cinema que tinha lá era o Festival de Gramado, que era muito caretão, mainstream. E aí a gente pensou, não, vamos fazer um festival nosso, em Porto Alegre. E a gente começou a pensar e desenvolveu esse festival que chama Cine Esquema Novo. O primeiro tinha um patrocínio chamado Zoom, que era uma marca da Claro. Aí ele se chamou Zoom Cine Esquema Novo, até hoje tem gente que chama ele de Zoom. E aí a gente começou em 2003 e fez várias edições do festival. São 7 ou 8 edições até agora. Esse aqui foi o último que teve mostra competitiva. O ano passado, em 2013, a gente fez esse Cine Esquema Novo expandido, porque ele foi um formato novo. Essa mostra Zona Livre foi uma mostra que o Cine Esquema Novo foi convidado a fazer. E esses são os meus sócios de Porto Alegre, que hoje teve um momento do festival que cada um foi morar numa cidade. Eu vim morar aqui, hoje eles estão de volta em Porto Alegre. Desde quando acontece o festival? O primeiro aconteceu em 2003. 3? Foi esse aqui, ó. Teve 2003, 2004. Mas já tem um tempão, então, né? Já tem um tempão, já tem 10 anos, né? 2005, aí alguns a gente pulou, 2007, 2008, 2009. Aí a partir de 2009 começou a ser bienal. Isso significa que a ideia foi totalmente aceita, né? Foi. Igual você falou, tem um festival de Gramado no sul, né? Mas... Não, foi totalmente aceita e ela foi se modificando ao longo dos anos, assim. Essa é a salinha de cinema que a gente sempre fez o festival, na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. E aí, o festival ao longo dos anos ele foi se modificando, assim, porque primeiro, quando ele surgiu, ele era um festival bem inovador, não tinha... Ele aceitava todos os formatos, e aí o padrão que a gente tinha de festival de cinema era só 35mm, então a gente começou a aceitar filme de jovem cineasta e tal. E assim, hoje em dia isso já não é mais nenhuma questão, né? Hoje tem um monte de festival de cinema no Brasil e no exterior. Os cineastas, a galera que produz filme circulou muito. Então, assim, com o passar do tempo, outras coisas foram nos instigando e o festival foi mudando, assim. E a gente começou a trabalhar em outros formatos, que a gente começou a fazer projeções na rua, nas fachadas dos prédios onde o festival acontecia. Essa aqui foi uma que a gente fez no estacionamento, porque tem muito estacionamento vago lá em Porto Alegre. Isso aqui foi uma exposição que a gente fez na Galeria Lunara. Aqui embaixo é um vídeo da Cíntia Marcelli, que é uma artista daqui de BH. Essa é a mesma galeria com uma outra exposição que a gente fez numa outra edição do festival. Essa aqui é uma exposição que a gente fez numa galeria chamada Subterrânea, também parte do Festival de Cinema, é de um artista daqui de BH, chama Pablo Lobato. Então a gente começou a trabalhar com outros formatos, dentre eles as artes visuais. A gente começou a fazer exposição, não só trabalhar com a sala de cinema, a gente começou a ocupar outros espaços, porque a gente começou a achar a sala de cinema um pouquinho chata, repetitiva, e aí assim, aquela coisa de sessão comentada, sempre as pessoas são sempre as mesmas, sempre uma elogiando o filme da outra. A gente começou a ficar instigado por tentar outros formatos. Aí o ano passado a gente fez esse Cine Esquema Novo expandido, esse aqui, que a gente começou o festival fazendo uma sessão de cinema num barco no Rio Guaíba, lá em Porto Alegre, que é um rio assim que está no centro da cidade, é um rio enorme, parece um mar. E é uma coisa que a gente sempre pensou e o ano passado a gente conseguiu realizar. A gente trabalhou com um cineasta chamado William Rayban, que é de Londres, ele trabalha nesse formato chamado cinema expandido. E aí a gente exibiu o filme dele num barco em movimento, foi muito legal. E por aí vai, assim, o festival a gente faz oficinas também. A gente geralmente, o júri do festival, quem está selecionando os filmes, a gente chama eles para darem oficinas a respeito de um assunto que eles queiram, que tem a ver com o trabalho deles. Então esse é um amigo lá de Porto Alegre chamado Léo Felipe, ele é um pesquisador de música, então ele deu uma aula sobre o movimento punk. Então assim, o festival também ele começa a abrir para outras áreas, assim. Essa aqui é a Júlia Rebouças, ela é curadora de Inhotim, ela foi júri do Cine Esquema Novo em 2011, e aí logo depois ela me convidou para trabalhar no Inhotim. Então, mais uma vez, essas conexões que vão rolando, assim, você mostra o seu trabalho para alguém através de um festival de cinema e ela vê que você pode, talvez, programar para um museu, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo. A programação do festival, você que fazia também? Eu e os meus sócios, a gente faz
Primeiro, a gente tinha tudo bem separado, assim, era eu e uma das sócias, a gente era as produtoras, um era o diretor de comunicação, outro era o diretor de curadoria. E aí cada um trabalhava na sua área. Logo, todos os 5 sócios começaram a fazer curadoria, que é basicamente receber os filmes inscritos, selecionar e montar a programação, qual filme encaixa com qual, quais são as linhas que a gente vai usar para selecionar ou não um filme. E também quais são as mostras que a gente vai colocar ali junto com a competitiva. Porque a gente vai fazer uma exposição, a gente vai fazer uma exposição de pintura, de foto, de vídeo. Quais são as coisas que se encaixam dentro da nossa programação que a gente pensa para o Festival de Cinema. E aí foi isso, a gente meio que acumulou funções. A gente passou a fazer curadoria e eu continuei produzindo. Agora eu já não produzo mais, porque eu moro aqui e é impossível. Então eu faço só curadoria. E curadoria significa pensar quem vai ser o júri, que tipo de oficina a gente quer. A gente tem uma oficina que a gente sempre fez desde o primeiro festival e continua fazendo, que é uma oficina de produção textual. Então é uma oficina que a gente sempre chama um crítico e aí as pessoas escrevem sobre os filmes que estão em exibição, dão prêmio. Curadoria significa também, assim, lá pela Santos, quando você começa a abrir formatos, discutir com o artista... a gente não tem um projetor X, mas a gente tem tal. Então, será que dá para você adaptar a sua ideia? Isso a gente fez muito, assim. Aí a escolha dos filmes é coletiva, então. A escolha dos filmes é coletiva. E é unanimidade, assim. A gente tem que chegar a um consenso. Então, por exemplo, esse filme da Cíntia, que ele é filmado de cima, né? Essa galeria, ela tem essa característica que ela tem um buraco para baixo, porque a usina do gasômetro era uma usina de carvão. Então, ela tem uma arquitetura toda estranha. Aí a gente propôs para ela de projetar o filme lá, ela nunca tinha projetado assim. Aí essa exposição, por exemplo, o nome dela era Ficções, porque a gente identificou na mostra competitiva, que isso foi em 2011, que estava rolando uma coisa muito forte no cinema brasileiro, que é essa coisa do documental. E meio que misturando ficção e documentário, por exemplo, esse filme O Céu Sobre os Ombros, do Serginho, que é daqui, enfim... A gente identificou que estava uma onda muito forte de personagens reais, de documentário, e a gente quis fazer uma exposição chamada Ficções, que eram com trabalhos assim bem ficcionais, cenas bem montadas, para tentar fazer um contraponto, assim. Outra coisa que é legal e que me deu uma super experiência no festival é mediar debate com o diretor, que ou apresentar a sessão, comentar filme depois, que eu fui fazendo isso muito ao longo dos anos do festival. E que, por exemplo, hoje, quando eu tenho que fazer isso no Inhotim, que é o meu trabalho, eu já tenho toda uma experiência de saber, de conseguir conversar, de trocar uma ideia, de também mediar, de puxar a conversa do público. Se o público não tem pergunta, então eu tenho uma carta na manga. Então é uma coisa que eu aprendi lá no Festival de Cinema e que eu uso muito aqui no Inhotim, por exemplo. Em outras situações, porque a gente quase não trabalha com cinema. Então eu separei também umas imagens dos ambientes. A gente sempre faz um lounge no festival, porque isso também é uma coisa importante. Eu não sei se nos outros mercados, mas no da cultura, sem dúvida, que é você ter um espaço para conversar, para trocar ideia, para marcar um encontro com as pessoas. Então a gente convida um tantão de cineasta de fora do Brasil, então tem que ter de fora de Porto Alegre. Então tem que ter um momento, um lugar para você conversar, trocar ideia, se apresentar, passar um filme um para o outro. Então a gente sempre procurou fazer esses espaços de confraternização. A gente faz todo ano um churrascão, que é sempre num lugar aberto, assim, então rola futebol. Esses momentos assim, de social, digamos, também são super importantes, assim. Agora, por exemplo, nessa foto, esse senhor grisalho é o William Raeburn, que é esse artista de Londres. Assim, ele já nos deu uma série de conexões para outras coisas que a gente quer fazer para o festival. O Bernardo, que é um dos moços que está conversando comigo, é curador da Bienal de Porto Alegre. Então, assim, essas conversas, esses momentos de você parar um pouco e trocar uma ideia e fazer contatos, eles são super importantes, assim. Isso é uma coisa que, ao longo também desses 15 anos, aconteceu muito, assim. Todas as mostras de cinema que tinha, eu ia. E aí tinha um monte de gente que ia também. E eu conheci muita gente, assim, em lounge de sala de cinema, sabe? Você começa a encontrar as pessoas e vai conversando. Lá pela Santos você troca uma ideia e resolve fazer um projeto juntos. Então esses momentos, assim, não é bem de social, mas assim, você participar dos eventos é muito importante para quem trabalha com cultura, para quem quer ampliar, assim, porque
é assim que você consegue ver um tantão de filme, conhecer os diretores dos filmes. Então, esses eventos, para mim, sempre foram muito importantes, assim. Eu sempre conheci muita gente, fiz muitos amigos ou muitos contatos profissionais nesse tipo de situação. E aí, lá pelas tantas, depois de mais ou menos uns 10 anos morando em Porto Alegre, eu vim morar em BH. Por uma questão totalmente pessoal. O meu marido é mineiro, e aí eu resolvi mudar pra cá pra casar com ele. Mas eu já tinha muitos contatos aqui em BH. A primeira vez que eu vim pra BH, eu vim para um festival chamado Arte Move, foi em 2006. Era um festival que o André deve conhecer, é um festival de arte e mídias móveis. Na época era um festival de arte e mídias móveis. Eu vim porque eu trabalhava numa empresa chamada Play, a gente produzia conteúdo para celular. Então eu vim falar sobre isso, e aí eu já conhecia muita gente de BH por causa do Cine Esquema Novo, porque os mineiros foram para lá. E eu continuei, no Arte Móvel eu conheci mais gente, e aí logo depois eu mudei para cá. E o meu primeiro trabalho aqui foi no Arte Móvel. Então, aí eu vim pra cá e comecei e continuei trabalhando com o que eu já trabalhava, com produção de cinema e assim, nessa altura do campeonato, eu já tinha produzido algumas coisas fora do cinema. Bom, em Porto Alegre, além do festival, eu fiz dezenas de curtas para TV e cinema. Eu trabalhei no Cine Santander Cultural produzindo a programação. Na verdade, eu não programava, eu dava uns pitacos, mas a minha chefe programava e eu produzia a todas as mostras de filmes do Cine Santander. Então, assim, eu já tinha uma experiência de produzir filme, de produzir mostra, e eu tinha produzido uma ou outra coisa de artes visuais, assim, com alguns amigos que eram artistas, eu ia lá e produzia o trabalho deles. Mas muito mais o trabalho do que uma exposição, por exemplo. E aí, quando eu cheguei em BH, eu continuei trabalhando com produção. Então, assim, logo eu cheguei em 2007, em 2008, eu filmei esse filme, Os Residentes, que é um filme do Thiago Mata Machado, é um longa. E foi assim, foi quando eu encontrei a minha turma em BH, porque trabalhar acaba que você conhece muita... O trabalho sempre foi a minha fonte de amizades, de relacionamentos sociais. Então, assim, quando eu comecei a fazer esse filme é que eu comecei a ter uma turma. Esses amigos, eles são de Porto Alegre. Eles aparecem lá na primeira foto. Só para vocês verem a coincidência. A gente fazia Super 8 juntos. Aqui, ó, o Gustavo. E aqui a Melissa, essa moça. Então, assim, 10 anos depois, a gente acabou fazendo um filme juntos aqui em BH, porque o Thiago gosta muito do trabalho deles, eles são cineastas. E o Thiago chamou eles para atuarem no filme. Aqui tá o Gus de novo, ó. Então é isso que eu falo, volta e meia, essas relações todas vão aparecendo de novo, a gente vai, por afinidade, sempre trabalhando com pessoas que de certa forma têm a ver. Eu sempre trabalhei com pessoas que têm a ver comigo, que são meus amigos. Eu sempre apostei muito nesse trabalho, assim, sempre apostei muito no que eu gosto de fazer, de estar perto dos meus amigos. E hoje em dia eu posso dizer que deu certo, assim, não apostei errado. Então esse filme foi assim, foram 2 meses, foi uma loucura, a gente filmou numa casa, essa era a equipe, a gente filmou numa casa abandonada e foi muito legal, assim, porque foi quando eu cheguei em BH e fiz uma vida própria, assim, independente de vida pessoal. Eu comecei a encontrar amigos e são pessoas que até hoje eu me relaciono, trabalho juntos. E depois, esse filme foi produzido na Filmes de Quintal, que é um espaço, né, na Avenida Brasil 41, que depois eu fui trabalhar lá no Marginalia, que também é nesse mesmo espaço. Então essas coisas a gente vão se cruzando, assim, de novo. Eu fiz mais uma série de filmes aqui em BH. Esse é um filme que chama Matéria de Composição, do Pedro Asparran, que eu conheci filmando. O Pedro é esse monstro louro aqui, ó. Ele foi educador. Vocês conhecem. Eu conheci ele nesse filme, e aí depois ele me chamou para produzir o filme dele. O filme dele é maravilhoso, aconselho todos a verem. Esse filme aqui também é bem legal, Os Residentes. Aliás, todos eu super recomendo, sou suspeita, mas são filmes locais, acho que vale super a pena ver. Depois assim, não é muito na ordem, eu produzi um filme do André Brasil chamado Sobre o Abismo, que é um filme que é basicamente de imagens de arquivo. Então essa produção foi muito mais uma produção de cuidar da grana, de prestar contas, de aprovar projeto de lei.
e de dar um mínimo suporte ali para ele, mas não teve praticamente set de filmagem. E esse é um filme chamado Tremor, do Ricardo Alves Júnior, é um curta, que aí eu já estava assim, abandonando o barco da produção, porque ele me chamou para fazer projeto com ele logo que ele ganhou um prêmio para filmar, e eu aceitei e comecei a fazer o projeto de lei, só que eu comecei a trabalhar no Inhotim, e aí eu não pude filmar. Eu já estava largando mão um pouco da produção também, porque eu acho que a maioria dos produtores tem mais ou menos o mesmo depoimento que eu, que é lá pelas tantas você cansa de ser produtor e dá muito trabalho. E eu sempre senti falta nessa... lá pelas tantas comecei a sentir falta de poder ter uma veia mais criativa no meu trabalho. Produção, a não ser que você seja assim, aquele produtor que nasceu para ser produtor, lá pelas tantas eu acho, pelo menos para mim isso aconteceu, eu comecei a sentir falta de ter um trabalho mais criativo, assim. Por mais que eu só trabalhei em filmes legais, de diretores super criativos, que a gente trocava muita ideia, que depois os filmes deles passavam no meu festival, e por mais que eu sempre gostei muito de cinema, e enfim, eu passei a gostar muito mais de, por exemplo, trabalhar no Cine Esquema Novo e fazer a curadoria dos filmes e pensar em como encaixar eles, do que trabalhar no dia a dia, no set de filmagem. Apesar de que quando eu comecei a pensar em trabalhar, isso era eu achava que era o máximo, estar no set de filmagem. Mas a produção também às vezes é uma ponte, né, para outra. Exatamente. Né, uma base, né? Eu acho que para muita gente e assim, para mim foi a melhor base possível, assim, porque quando eu cheguei no Inhotim, eu fui trabalhar na diretoria artística, na equipe de curadoria, para fazer a programação cultural, que é o que eu faço. E todo mundo ali fazia curadoria de artes visuais. E ninguém tinha sido produtor antes. Então, assim, qualquer coisa que eu fizesse era, que é o máximo, você sabe fazer isso, sabe? Então, assim, a base de produção me deu uma super segurança para chegar numa área que eu não conhecia, que era o Inhotim, que é um museu muito grande. Não que eu não conhecesse, eu conheço bastante, gosto muito de arte contemporânea, mas, assim, eu nunca tinha trabalhado numa instituição tão grande, com pessoas que entendessem tanto sobre um assunto e que tivesse essa fama, né, de uma coisa tão importante como é o Inhotim. Então, assim, para chegar numa diretoria artística de um lugar que eu admiro muito artisticamente, foi um pouco difícil, assim, de me sentir segura, digamos, porque a minha base era uma base de produção e não exatamente uma base de curadoria, apesar de eu já ter feito muita curadoria de cinema. Mas a minha base de produção me deu uma segurança para eu ir andando por alguns caminhos até eu me situar dentro do Inhotim, assim. Então, foi essencial para mim. Esse é mais um trabalho que eu fiz de produção, que é Os Gambiólogos, que é uma exposição que teve no 104, que inclusive vai ter de novo. E aí foi onde eu conheci o André, por exemplo, onde eu já conheci mais um monte de gente, que era outra turma, essa turma das novas tecnologias e tal. Então já me deu todo um outro mundo que eu passei a conhecer através desse projeto, assim, que foi bem legal. Só que logo depois também eu comecei a trabalhar no Inhotim. Nesse meio tempo, enquanto eu estava produzindo todos esses filmes, eu tive um espaço, eu e o Pedro, meu marido, a gente teve um espaço chamado Desvio, que é ali na Savassi. Até hoje ele existe, é o mesmo lugar onde é o Hexa, hoje. Antes de ser o Hexa era Desvio, que era um pouco de tudo, era uma galeria, uma loja. Aí a gente fez um monte de exposição, a gente vendia móveis também. Essa exposição foi muito legal, que foi com o Xerel, que é um cara que sumiu. Então uma série de exposições que a gente fez lá. E aí eu comecei a treinar um pouquinho a coisa da curadoria. Porque o espaço era meu e do Pedro, a gente fazia o que a gente queria. Então, assim, tinha pessoas que a gente queria convidar para exporem lá. Então, nessa exposição, por exemplo, eu conversei muito com o artista, eu troquei muita ideia. Eu fiz a curadoria, foi bem legal. A Janaína Mello. E esse aqui é o Luiz Roque, que é um amigo meu que aparece lá nas primeiras fotos também, que sempre trabalhou com Super 8. Até hoje trabalha muito com Super 8 e é artista. Expõe bastante, já participou de Bienal e tal.
E aí, quando eu fiz a minha pós-graduação na PUC, no final você tinha que escolher se você fazia um TCC, uma exposição ou, sei lá, um texto crítico, não lembro. Aí eu fiz uma exposição, que era com os filmes do Luiz, lá na Desvio, porque foi bem na época que eu estava na Desvio, eu estava fazendo a pós. E aí foi super legal, porque eu tive a orientação dos meus professores, que eram curadores do Inhotim, então era uma super oportunidade de trocar ideia. As fotos não são muito boas, fui eu que fiz. Mas aí era uma exposição de vídeo na Desvio, então assim, também nisso, vai configurando o espaço conforme a exposição. Isso era muito legal de trabalhar lá. Aí tinha vezes que a gente fazia feira para vender mesmo, um tanto de coisa. Aí a gente enchia de quinquilharia, de produto que a gente vendia. Aqui são várias exposições que a gente fez. A gente fez uma série de gravuras, que são essas. A gente fez uma oficina de serigrafia com uma turma da Choque Cultural e uns meninos do Azucrina, daqui. Que nessa época tinha um escritório lá. Então também é outra turma que eu conheci por estar lá e tal. E que até hoje a gente se dá super bem, faz coisas juntos. A Desvio você teve, mas você Quando junto eu entrei, com o Inhotim, né? Não, Não. eu tinha junto com essa época toda, enquanto eu não tinha emprego, enquanto eu estava fazendo esses filmes, enquanto eu estava fazendo as exposições, eu tinha um espaço, a gente abria só sábado e alguns dias da semana. Era assim uma coisa totalmente paralela, que me sugava todas as minhas energias, porque eu não tinha o sábado para descansar, eu ainda ia abrir a Desvio, não ganhava dinheiro nenhum, nunca ganhei dinheiro com isso. E qual a relação que você faz, assim, da importância, né, de ter tido esse espaço, assim? Primeiro porque eu pude experimentar por várias coisas que eu quis, assim, fazer as exposições que eu tava afim. Eu conheci muita gente de BH que eu não conhecia, galera que chegava lá, tocava campainha e dizia: oi, sou artista, vim mostrar meu trabalho. Eu acho importante quando você fala isso, porque às vezes a gente trabalha só pelo dinheiro, né, e esquece esse outro lado, assim, de ter o prazer, às vezes você não. E de criar essas redes, né? Que você tá falando. Total. Eu, na verdade, assim, eu sou um bom e um mau exemplo nesse sentido de ganhar dinheiro, porque eu sempre escolhi os trabalhos que eu gostava de fazer, em primeiro lugar, e não o que me dava dinheiro. E nisso eu me ralei, fiquei vários tempos mal de grana, nunca, assim. Meus pais nunca me deram dinheiro, então eu meio que tinha que me sustentar. Então várias vezes eu tive problema de grana, muitos, assim, ao longo de anos. Mas lá pelas tantas as coisas se ajeitaram. Hoje eu tenho um emprego, isso aqui tudo me deu uma super experiência pro emprego que eu tenho. E eu adoro trabalhar onde eu trabalho. Mas assim, tem outras coisas. E por isso que eu falo que tem o lado bom e o lado ruim. Assim, é super ruim ficar sem grana. Às vezes você pensa, putz, eu já podia ter ganhado muito dinheiro. Ou você vê uns amigos seus trabalhando. Por exemplo, eu vi amigos meus trabalhando com publicidade, que eu sempre ficava nervosa só de pensar, porque eram sets assim que eram meio frenéticos, que eu não tinha nervos para fazer. E lá às vezes eu pensava, será que eu não devia ter feito publicidade? Meus amigos já estão tudo ricos, eu não tô. Mas hoje em dia eu acho que não, eu não me arrependo. Sei lá, se eu tivesse feito por um tempo, poderia ter sido bom também, não sei, não tenho essa experiência. É uma experiência que eu não tenho na vida. Mas também não me arrependo de não ter. Mas não sei, assim, a Desvio foi muito legal. Na época era super estressante, porque realmente a gente ralava. A gente montava tudo isso a gente que fazia. Eu e o Pedro. A gente montava, carregava móvel, fazia inscrição de oficina, tudo sozinho, assim. A gente ralava e na época, assim, eu lembro de ter uma sensação de cansaço e de estresse. Mas agora fazendo esse PDF, assim, foi super legal. Eu conheci muita gente. Essas obras, várias delas eu tenho em casa, sabe? E essas gravuras todas. E assim, eu conheci muita gente que eu acho que mais cedo ou mais tarde eu ainda vou reencontrar em algum momento, sabe? Então foi super legal e foi um super período de experimentação, assim, sem ter ninguém muito pra julgar o meu trabalho, sabe? Não era uma coisa, sei lá, que tinha um compromisso muito sério, eu fazia porque eu queria. Então foi super produtivo, assim, eu aprendi muito. E aí eu fui trabalhar no Inhotim, comecei a trabalhar no Inhotim em 2011, que eu ainda estava com a Desvio aberta. Aí quando eu recebi o convite eu quis muito, porque aí é isso, assim, eu já estava há uns 5 anos, talvez aqui em BH, uns 3, 4 anos em BH, trabalhando de freela. Eu já estava uns 10 anos trabalhando de freela, né, se eu contar desde Porto Alegre.
E eu já tava assim, ai, acho que eu quero emprego, acho que eu quero emprego. Sabe, quero ter salário, quero sossegar, não quero ficar ralando tanto. E aí, quando apareceu a oportunidade do Inhotim, foi maravilhoso, porque eu tava super afim. Claro que eu ralo muito, tanto quanto, mas é diferente, porque agora eu tenho uma coisa só. Então, assim, com o passar do tempo, eu parei de fazer... Quando eu comecei a trabalhar no Inhotim, eu parei de fazer filme, eu fechei a Desvio, eu continuei com o Cine Esquema Novo, que ainda tá rolando, mas logo eu acho que eu já vou parar de fazer também, porque meu time pareceu uma coisa que eu tô afim de vestir. Porque, assim, é arte contemporânea, que é uma coisa que eu gosto muito, é programação. Então, assim, foi toda uma área nova na minha vida que eu comecei a explorar, porque eu sou do cinema. Então, assim, agora, por exemplo, programar cinema no Inhotim não funciona, porque as pessoas querem fazer isso, ó. As pessoas não querem entrar numa sala de cinema e ver filme e participar de sessão comentada. Então, cinema é uma coisa assim que foi super decepcionante logo que eu cheguei no Inhotim, porque eu fiz umas 2, 3, 4 sessões, convidei cineasta, e não tinha ninguém. Então, eu desisti de trabalhar com cinema em Inhotim. E aí comecei a me jogar no que realmente funciona aí, que são as artes cênicas e música. Então, que são áreas que eu não conhecia, que eu não tinha nenhuma experiência, eu no mínimo, assim, gostava. E aí comecei a pensar nisso, assim. Então, agora, nesse momento, eu estou pesquisando muito dança e teatro, principalmente dança, porque ao longo desses 2 anos e pouco que eu trabalhei no Inhotim, eu comecei a ver o que funciona e o que não funciona, o que o público gosta, o que funciona em termos curatoriais, o que funciona em termos de vender para o patrocínio. Então, assim, Inhotim é super complexo, porque tem o espaço, tem a arte contemporânea. Então, assim, o que guia a curadoria e a programação? As 2 coleções que a gente tem, a de arte contemporânea e a de botânica, e a maneira como elas se relacionam entre si. Então, assim, a relação entre arte e natureza é uma das coisas que mais permeia o meu trabalho. Então, eu procuro ocupar esses espaços todos, eu procuro artistas que conversem de alguma maneira dentro dessa coisa arte-natureza, artistas que tenham alguma experimentação, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a obrigação de fazer esse tipo de programação, que é trazer muita gente. Então, se espera do meu trabalho que em alguns momentos o Inhotim fique lotado para assistir um show. Então, tem momentos que são pop, que a gente fez o show do Criolo, que super lotou, a Filarmônica também fica sempre cheio, porque esse também é o público do Inhotim. O público do Inhotim não é um público só de arte contemporânea. Tem, assim, todos os moradores de Brumadinho, moradores de BH, pessoas que estão indo lá pela primeira vez, pessoas que não sabem nada de arte contemporânea, que vão porque querem conhecer Inhotim, ouviram falar de Inhotim. Então, o público para o qual eu trabalho é muito variado. Então, além de eu fazer toda essa conversa com as coleções, eu tenho que fazer uma conversa com o público também. E aí a gente faz desde esses mega shows nesse palco, até, por exemplo, um ciclo de música contemporânea. Que aí é um programa que conversa diretamente com a coleção, porque a música contemporânea tem toda uma influência na arte contemporânea e vice-versa. Tem artistas que trabalham nas 2 áreas. E aí, por exemplo, como as conexões vão acontecendo. O filme que eu fiz do Pedro Asparran, ele é sobre música contemporânea, sobre compositores de música contemporânea. Então a gente passou o filme lá e tocou a música ao vivo. Eu conheci a maioria desses músicos antes de trabalhar no Inhotim. E quando eu fui trabalhar no Inhotim, a gente resolveu fazer um ciclo de música contemporânea e eu já conhecia eles. Então foi super legal. Esse aqui é o Alexandre Andrés, que é um músico mineiro, bem jovem. Isso também é outra coisa que se espera muito. Artistas jovens que querem estar em Inhotim de alguma maneira. Então isso também é algo que tem que conciliar entre um super show e um artista jovem que chama menos público, mas que precisa de um incentivo de um museu como o Inhotim para a sua carreira. Então, de vez em quando dá para fazer isso. E aí isso é um pouco da ideia de ocupar espaço também. Às vezes eu faço concertos de música no teatro, que a gente tem um teatro pequeno lá, e às vezes eu faço na rua, que é quando funciona mais, que é quando o nosso público mais adora, assim, é ficar ao ar livre. Esse é o Tarek Atui, que é um artista contemporâneo que trabalha com som. A gente fez um trabalho bem legal lá com ele,
para ele conhecer. A gente fez um mapeamento de sonoro de Brumadinho. Eu acho que ele vai voltar, inclusive. Isso é um teatro, é o ponto de partida lá de Barbacena. Não, mentira, é isso, ponto de partida, dentro do teatro. Isso é um teatro fora, Companhia La Mínima. Essa é uma outra peça de teatro, que é uma peça sonora, que você ia percorrendo um circuito por Inhotim e ouvindo a história da peça. É uma parceria que a gente fez com o British Council, que é um parceiro legal que traz um monte de artistas britânicos para Inhotim. Esse também funciona muito, porque as pessoas adoram circular. Então, assim, essas coisas eu fui experimentando ao longo dos últimos tempos. Isso é dança no teatro e dança fora, que é uma coreografia que a gente fez agora em março. Essa é uma obra de arte de um artista argentino chamado Jorge Mack. E aí a coreografia foi feita na obra. Aqui também é a mesma turma, numa outra obra chamada Desert Park, da Dominique Gonzalez Foster. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui sacando dentre todas essas coisas quais que funcionam mais, quais que funcionam menos, que agrada mais, digamos, aos meus chefes que esperam um trabalho criativo, experimental, e o que agrada mais aos outros chefes que esperam público e bilheteria. Então é isso é uma coisa que eu vou mesclando e tentando equilibrar, porque é esperado um pouco de... Tudo isso é esperado no meu trabalho. Assim, falando disso, que eu acho que entra num negócio que eu acho que pode ser legal, assim, que é a diferença do que você trabalhou, assim, né? Em coisa independente, sem patrocínio nenhum e tal, em coisa independente com patrocínio, lei de incentivo, etc. E em uma grande instituição como o Inhotim, que também tem patrocínio, também tem lei de incentivo, mas tem outra estrutura, Sim. Mas comentar um pouco, isso pode ser legal, assim, essa isso aqui, esse assunto, quando você chega numa grande instituição, complica. Porque é isso, assim, na Desvio eu não ganhava nenhum dinheiro, eu fazia exatamente o que eu queria, na hora que eu queria, como eu bem entendesse. No Inhotim, não. Qualquer coisa que eu tenho que fazer é uma mega burocracia, porque é uma empresa muito grande, tem milhares de funcionários e tudo tem que ser feito dentro de um padrão. E por ser grande, ela é muito visada, então tem toda uma prestação de contas que é mais do que correta. Então, assim, são essas as diferenças. Assim, quando você trabalha de uma maneira independente, você tem mais liberdade, eu acho, é mais fácil, mais rápido, mas ao mesmo tempo você tem menos grana, então por um lado é mais difícil e mais devagar. E aqui no Inhotim, assim, a grana também é uma questão. Tudo isso aqui é feito com patrocínio. Eu praticamente não tenho dinheiro de verba direta. A programação é uma exceção, assim, artes visuais, jardim botânico, outras áreas não, tem verba direta. A programação, como é uma coisa nova, ela é feita com patrocínio. Mas captar patrocínio para o Inhotim é muito mais fácil do que captar para os gambiólogos. Gambiólogos nem é um bom exemplo, porque eles também são bons de captação. Mas sei lá, para Desvio, para o Cine Esquema Novo, por exemplo. Porque o Inhotim tem um nomão, aparece muito, então, por mais que seja patrocinado, é muito mais fácil de conseguir patrocínio. Mas é muito mais burocrático, assim. Para eu fazer isso aqui, eu tenho que falar com a segurança do trabalho, com a comunicação, com o chefe da curadoria, com o chefe do Jardim Botânico, porque tem uma grama que não pode irrigar, então assim, é muito mais burocrático, mas aí você tem que meio que entrar no sistema, aí você vai, assim, meio que na onda do sistema, quando você vê, você tá fazendo, e eu não, assim, eu aprendo muito, mas o meu trabalho é mais ou menos o mesmo, numa grande instituição ou na Desvio, assim. Mas qual que é a brecha que você vê aí né, da criatividade, né? Porque você falou lá atrás que às vezes a produção te estagna um pouco por causa porque aqui eu crio a programação, eu não executo, eu não simplesmente executo a programação. Eu posso pensar assim, em 2014 eu quero X grandes shows, mas aí para compensar uns shows que vão ser mais comerciais, eu vou colocar uma coisa mais experimental aqui embaixo. Eu vou botar um programa para família que é mais caretinha, mas aí eu posso compensar. Então, assim, eu penso a programação de uma maneira criativa nesse sentido, assim. Fora que eu consigo agora, eu acho que eu vou começar a conseguir comissionar trabalhos, que é chamar artistas para desenvolverem projetos do zero, especialmente para Inhotim. Como residências, assim, não? Não sei se vai dar para ser como residências, mas como
Por exemplo, agora a gente está fazendo com a Companhia de Dança do Palácio das Artes uma coreografia. A gente comissionou uma coreografia. A gente falou, queremos que vocês façam uma coreografia especialmente para Inhotim. E eles estão fazendo, e essa coreografia, quando ela circular, ela vai levar o nome do Inhotim. Vai dizer coproduzida por Inhotim. Enfim, é um outro tipo de criação, assim. Mas a minha possibilidade criativa é como curadora, né? Que é mais ou menos aí que eu não sou artista, não serei artista, não é nesse viés criativo, não é nesse viés que a minha criatividade se desenvolve, mas assim como curadora, pensando espaço, artista, tempo, é uma coisa bastante ampla, assim. Aí aqui são alguns outros projetos do Inhotim Escola, que é um projeto para trazer o Inhotim para BH, isso aqui é na Praça da Liberdade, e eu terminei com os projetos de formação que o Inhotim tem, que é agora o que mais tem me instigado, assim, porque depois desse tempo e vendo todas essas coisas que a gente já conseguiu fazer em Inhotim, eu comecei a querer ir um pouquinho para outro lado, que é assim, sair um pouco desse lado muito grande de Inhotim, que é super grandes obras de arte, grandes shows, grandes coisas, para ir para um lado mais modesto, tentar conversar um pouco mais com a população de Brumadinho, tentar fazer mais projetos formativos, tentar encontrar um meio de abrigar esses artistas jovens que nos procuram e que querem estar lá, mas que muitas vezes, assim, se eu ponho, por exemplo, lá em Brumadinho tem várias bandas, tipo orquestra, banda tradicional de carnaval. Se eu ponho uma filarmônica e uma banda dessas no mesmo palco, isso só acentua a diferença técnica e artística entre as orquestras. E isso não é bom. Mas, ao mesmo tempo, eu simplesmente dizer não dá pra você tocar aqui, já não é mais uma resposta. Até já foi, em vários momentos desse tempo que eu tô trabalhando lá. Mas agora eu tô a fim de dar uma bombada nessa coisa mais de formação desses artistas. De arranjar meios deles poderem se apresentar no Inhotim sem que qualidades se acentuem ou sem mostrar tanto essas diferenças, assim. E aí eu penso em fazer isso. Tem um tantão de artista que procura em Inhotim querendo dar oficina de dança, oficina de coreografia, oficina, enfim, artistas muito bons, artistas renomados, internacionais, que querem trabalhar ensinando. Então agora eu estou um pouco partindo para essa coisa de formação, assim, de como que a programação cultural de um museu pode ajudar na formação de público e na formação de melhores artistas, assim, como eles conversam com grandes artistas que estão lá em Inhotim. E aí esse é um pouco o meu desafio para o ano que vem, assim, para seguir. Agora que eu já entendi o que é fazer programação do museu como Inhotim, eu quero tentar experimentar mais em outras coisas, assim. E esse aqui é um projeto essa foi a solução que a gente encontrou para o cinema. Como ninguém gosta de ir no cinema em Inhotim, a gente levou o cinema lá para Brumadinho. A gente tem um projeto grande chamado Cinema na Praça, que a gente faz sessões ao longo do ano, uma por mês, em vários lugares de Brumadinho, assim, que é uma ação de relacionamento com a comunidade, com os nossos vizinhos. E aí agora, esse ano, ela está sendo acompanhada por uma oficina de vídeo, que acontece lá no Inhotim. E aí a gente produz filme para meninos jovens também. E aqui o meu e-mail, não dá pra ver direito, mas é para vocês terem meu contato. Acho que é isso, não sei se eu falei. morgana.r@gmail.com. Se precisarem qualquer coisa, é só escrever. Morgana, só um comentário, uma coisa que eu achei super interessante, vou botar uma imagem mais na estrutura aqui da Cabum, né? É que, pegando até a primeira parte da apresentação, você começa com a coisa do cinema, que é mais audiovisual, depois você passa para multimídia, depois tem uma parte que é bem gráfica ali no desvio, com pensão da choque e tudo. E aí quando vai para o Inhotim, então, né, abre mesmo, assim. Como é que você sentiu isso em alguns momentos? E também parece que assim, você nunca fala assim, eu deixo de fazer isso e começo a fazer aquilo. Parece que as coisas vão sendo híbridas, né? E vão se acumulando, né? Por isso que eu quis falar dessas relações todas, assim, porque é isso, assim. Aí agora,
sei lá, o Mintz me indicou para vir aqui falar com vocês, e lá pelas tantas, são coisas que se acumulam, assim, o Henrique tocou lá no Inhotim faz umas 2 semanas, então assim, são coisas que vão se acumulando, que eu não deixo de fazer, mas assim, eu concentro em alguns momentos em coisas que me interessam mais, assim, e é totalmente instintivo, e é muito, assim, o que eu gosto de fazer, muito, e deu certo, assim, agora eu tô fazendo muito o que eu gosto de fazer, assim, mas, sei lá, talvez um dia eu venha trabalhar com um artista gráfico em Inhotim para alguma atividade de programação e eu vou ter alguma ideia do que conversar com ele, porque eu fiz essa oficina de serigrafia lá atrás, na Desvio, e porque eu vi muita gravura naquela época, sabe? São coisas que se acumulam, que me servem de bagagem para eu poder conversar com um artista quando ele chega lá. Tem artistas que vêm conversar comigo que eu não sei nada o que falar com eles. Por exemplo, isso, assim, dança. Agora que eu tô começando a me situar, assim, mas mesmo quando eu comecei a fazer o ciclo de música contemporânea, eu não sabia nada de música contemporânea e fui aprendendo, assim, e vou acumulando. E lá pelas Santos eu acho que eu vou puxar outras coisas, sabe? A impressão que dá é que é um processo bem natural, assim, você vai aceitando, né? É isso, assim. Às vezes é difícil aceitar, por exemplo, aceitar que eu não vou poder produzir o Tremor, o filme do Ricardo Alves Júnior, que eu sempre quis trabalhar com ele, a gente sempre falava em trabalhar juntos. Aí quando deu, eu já estava trabalhando em Inhotim. Ou, por exemplo, agora, que talvez eu não consiga mais fazer o Cine Esquema Novo, que é uma história de 10 anos, que talvez eu tenha que deixar para trás. Pra mim é muito mais difícil dizer não do que dizer sim, como você pode ver pelo tudo que eu já fiz, eu vou fazendo, mas não dá pra fazer tudo. Aí chega uma hora que tem que ter escolhas, né? Tem fazer que ter. escolhas. Não, todo tempo tem que ter escolhas. O tempo todo. E como é que você vê assim, o mercado? Porque o mercado de programador, né, cultural em Belo Horizonte. Eu acho O que agora... acontece aqui na Kabum é que a gente não forma exatamente nisso, mas naturalmente as pessoas às vezes tendem para esse lado, ou do produtor, ou do programador, né? E a gente não tem essa formação específica, mas a gente tenta trazer a Morgana, por exemplo, para falar disso, né? Essa formação, e fomentar essa formação, eu aprendi ela trabalhando, né? Eu não me formei. Eu me formei em relações públicas, eu nunca trabalhei com relações públicas. E mesmo no curso que eu fiz de pós-graduação de arte contemporânea, assim, me deu um repertório, mas essas coisas eu acho, assim, na cultura você aprende trabalhando. Claro que tem ferramentas que é ótimo, assim, seria ótimo se tivesse uma Oi Kabum na minha época, sabe? Ou faculdade de cinema, não tinha. Mas assim, pensando no mercado, eu acho que agora tá um período muito bom, porque de certa forma tá rolando até uma concorrência assim, em BH, porque tem Palácio das Artes programando, todos esses museus da Praça da Liberdade, tem Inhotim, que eu acho que deu uma bombada em BH geral, desde que ele existiu. Não como programação, mas como museu. Eu acho que agora, assim, nesse momento tá super bom. Super bom, assim, tem trabalho, tem coisas para fazer, tem muita gente. Eu acho que tem um trabalho mais oficial agora. Na época da Desvio, tinha mais espaços como a Desvio. Eu acho que eles foram se dissolvendo, assim. Eu acho que agora tem mais trabalho oficial, digamos assim, emprego, me parece. Não sei, tô falando assim, bem pensando superficialmente, mas é porque tem muitos espaços na cidade que acabaram de abrir e que, de certa forma, estão concorrendo uns com os outros no sentido bom. Então, inclusive assim, eu tenho Sesc, tenho inclusive pessoas com quem eu quero fazer parceria, Sesc Paládio, já tenho uma parceria do Inhotim com o Palácio das Artes, a Fundação Clóvis Salgado. Então, eu acho que tem muito trabalho, assim. Eu não sei, assim, para quem tá se formando, eu acho que é mais... Tem muito trabalho, mas assim, aí como qualquer um quando se forma, você tem que ralar um pouco, sabe? Eu acho que tem muitas coisas para fazer. Bom, isso, montagem de exposição, tem muita. Assistente de artista, assistente de produtor, tem muita produtora em BH. Uma coisa que não tem muito em BH é TV, né? Tem, assim, uma coisa que eu fiz muito quando eu morava em Porto Alegre era TV, porque tinha um núcleo de dramaturgia na RBS TV, que era tipo a Globo de lá.
E eles produziam curtas, assim, eu trabalhei muito na TV. Isso é uma coisa que aqui em BH eu acho que tem pouco, assim. Mas ao mesmo tempo tem muito cinema. É cinema super bom. Tem cineastas incríveis, tem festivais de cinema ótimos, deve ter 5 festivais de cinema. Ó, tem o Fórum Doc, o Cine BH, o Festival de Curtas de BH, o Múmia, que é de animação. Tem mais algum, eu acho. Tinha o Artmove, que passava filme, o Indie. Tem muito festival de cinema, então assim, em todos esses festivais, nem que seja temporário, tem empregos temporários, de tudo, de produção, de assistente, enfim. Eu acho BH um mercado super bom, acho o mercado melhor que de Porto Alegre, por exemplo. Porque é isso, para começar, Porto Alegre tem um festival de cinema, BH tem 6, sabe? Eu acho que tem muita gente criativa trabalhando, fazendo as suas próprias coisas. Tem vários coletivos que se organizam, artistas que um produz o trabalho do outro. Que se autoproduzem. Que se autoproduzem. Essa lógica de desvio, assim, que eu acho que você falou, eu acho que realmente esses espaços eles vão modificando, né? Assim, agora começam a surgir outros, assim, com umas características um pouco diferentes. Não sei como é que você vê isso, assim, da sua experiência com o desvio. Então, assim, não ganhava dinheiro nenhum, assim, mas será que tem jeito, assim, enquanto um trabalho, pensar essas coisas alternativas? Eu acho que tem jeito, assim, se você for empreendedor e levar isso como um negócio. Eu acho que talvez isso que faltou na Desvio, porque o Pedro, meu marido, é arquiteto. Então ele sempre quis trabalhar com arquitetura e trabalhou com arquitetura e fazia Desvio no paralelo. Eu trabalhava como produtora no paralelo. Então, assim, nunca a gente fez um plano de negócios, essas coisas mais profissas, assim. E as outras galerias que eu conheço também não, a Mini, né, os outros espaços também, eles existiam nesse sentido de ser quase uma coisa extra. Mas eu acho que sim, eu acho que talvez tenha espaço, assim, ainda mais num formato como a Desvio, que era a loja também. Eu acho que pode ser assim, se a pessoa for empreendedora e quiser, eu acho que sim. A importância desses espaços é fundamental, né? Porque dá a impressão também, sempre quando acontece esse espaço, é que essa vontade de fazer o que quer fazer, né? Então, tipo, essa parte do empreendedorismo, de ver se está dando grana ou não. Sei lá, pelo menos espaço que eu conheço, isso sempre é coisa que está sendo deixada de lado para priorizar outras coisas. Mas o caso da Desvio era bem esse, assim, era pura diversão. Bem isso. Difícil mesmo. E para quem está produzindo, né, quem está no outro lado, é importantíssimo esses espaços para você ter, né, assim, alternativa aos grandes instituições, né? Eu no fim das contas, assim, teve uma época que eu estava muito por dentro desses espaços e dessa cena. Agora eu não sei, na verdade, porque eu fui mais ou menos assim de uma ponta a outra, né? Porque eu fui assim do mega alternativo, independente, pro super institucional. Então, assim, eu tô super no mundo institucional agora. Eu não sei exatamente como estão esses espaços, assim, onde esses artistas que iam lá na Desvio agora estão indo, quais são os espaços que... O Hexa foi um pouco um espaço que inclusive ocupou o mesmo espaço, mas de uma maneira bem diferente, assim, muito mais formativo. É outra onda, né? Mas é um espaço, tá lá. A galeria tá lá, assim, aberta para ser ocupada. A Angelina também, né? A Angelina, que era da Mini, tá trabalhando no Museu Mineiro. Então, assim, as pessoas... Você falou também um pouco isso também. Acaba que vários desses espaços alternativos foram meio trazidos para dentro das instituições que abriram. Eu acho que tem isso, assim. Essas instituições estavam precisando de profissionais. Esses profissionais estavam à mão, assim, né? Que éramos nós, assim. Então, você também foi trabalhar no museu lá da praça e muita gente, né? Então... eu sou super otimista, assim, os meus relatos sempre vão ser positivos e tipo, sim, faça você mesmo. Eu sempre, meu relato vai ser esse, assim. E agora, depois desse tempo todo, eu acho que deu certo, eu tô satisfeita, sabe? Claro que daqui a um pouco eu posso estar estressada, quero ser freelancer de novo. Mas até agora eu acho que deu certo, assim, teve esse período de ralação. Mas olhando pro período de relação, assim, tipo, 15 anos atrás, era ótimo. Era super legal, sabe?
não me prejudicou, não me traumatizou, eu não tenho dívidas, eu não tenho pessoas correndo atrás de mim, sabe? Tá tudo certo, assim. Claro que eu não sou milionária, mas nunca foi meu objetivo também. Acho que é isso, se alguém quer ser milionário, tem isso que eu ia falar, são as escolhas que você fez. Exato, né? Tem, acho que, assim, Brasil é o país das oportunidades. Vai, né? Eu acho, sei lá. Quer ser milionário, vai. Eu acho que não... É isso, eu sou muito positiva, muito otimista em relação ao mercado de trabalho, porque eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito do que eu faço. Eu estava pensando nessa coisa dos espaços de formação, que são muito pequenos mesmo para esse tipo de ocupação sua, assim. Outro dia alguém me falou que tem um curso de gestão cultural no Rio de Janeiro. Mas tem aqui no Palácio. Não, mas universidade. Ah, tá, sim. É novo, é super novo. Eu conheci um cara que fez alguma coisa lá, acho que o primeiro curso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa formação também é muito importante. Onde que você acha que as pessoas conseguem ela, mais para os meninos, assim? E quais qualidades você acha, qualidades mesmo, assim, né? Técnicas, né? E emocionais também, que um programador e um produtor tem que ter. Assim, as habilidades, né? Eu acho, tem esses cursos todos, não só faculdade, mas tem vários cursos de vários níveis de gestão cultural que eu acho que são super úteis. Eu não sou exatamente gestora, então não posso falar muito de gestão cultural, mas assim, de produção. Você tem que ser organizado, se bem que eu sou super desorganizada, mas aí eu já me ralei muito por isso, perdi tempo. Então, assim, uma habilidade é ser organizado. Se você não faz mal, você só vai ter que ralar mais, tipo eu. Tem que gostar muito de arte, de artista, porque eles são super pentelhos, te enche o saco, sabe? Tem que gostar muito de estudar, porque uma coisa que eu odeio, assim, quando eu tô trabalhando e não sei muito bem o que é aquilo ali, sabe? Eu acho que é super bom quando você consegue circular com uma certa facilidade no meio, assim, se você sabe do que você tá falando. Então, estudar eu acho que é super bom, ler revista de arte, estudar, ler texto, ver exposição, ir a concerto. Tem tanta coisa que acontece na cidade, a cidade tá assim fervilhando. Eu não consigo ver tudo, eu fico até meio angustiada, assim, sabe? De tanta coisa que tem. Então, assim, ir no teatro, ir ver dança, ter repertório, sabe? Saber mais ou menos em qual meio você tá circulando, se informar, eu acho que é super importante, assim. Eu tô falando pra mim. Sei lá, requisitos básicos, saber mexer com dinheiro, ser responsável, ser pontual, são coisas essenciais, assim, mas isso é o básico do básico do básico, assim, você tem que ser responsável, tem que ser pontual e tem que saber lidar com as pessoas, porque você vai lidar, assim, desde o peão, que monta um palco e carrega peso, até o artista mais fino, mais top. No meu caso, por exemplo, em Inhotim. Então, você tem que gostar de gente, tem que conversar, tem que ser comunicativo. É muito bom falar inglês, acho que é praticamente essencial, eu acho, assim. Eu não falava muito bem inglês antes de entrar em Inhotim. Quando eu entrei, eu comecei a fazer inglês na mesma hora, assim, aula particular. E, nossa, salvou minha vida. É muito ruim não falar inglês trabalhando com cultura, porque você vai querer chamar um artista internacional, tá cheio de gringo no Brasil, sabe? Você vai querer bater um papo. Então, eu acho meio essencial, assim. Facilitou muito a minha vida depois que eu aprendi. Adorei. Não sei o que mais. Na medida do possível, viajar, não ser preconceituoso, assim, ver muitas coisas. Eu não posso falar porque às vezes eu tenho meus preconceitos também, mas assim, sei lá, tá aberto a ver vários tipos de público, sabe? Eu, por exemplo, os públicos de Inhotim são assim, todos. Então, assim, eu não posso ter preconceito, falar assim, eu vou fazer uma programação para o povo de Brumadinho porque eles são assim, ou essa programação tem que ser muito top porque eles são elite. Eu acho que isso, assim, quanto mais aberto você for, mais fácil você vai lidar nesse meio, sabe? Porque muita coisa chega, muita coisa acontece. Então, é bom você estar aberto, saber observar, sei lá, tô falando agora já no improviso. Não sei se foi útil. Mas, assim, eu falei muito mais das necessidades emocionais do que técnicas, né? Técnicas, sei lá. Eu acho isso, inglês,
Acho que é basicamente inglês, assim, todo o resto você... Excel, coisas assim, né? Sei lá, acho que não tem nenhuma técnica a ser aprendida, assim. Eu nunca aprendi, nunca fiz curso, fui... Deixa eu pensar se tem alguma técnica, sei lá. Você vai aprendendo, assim, por exemplo, para trabalhar com produção, se você souber um pouco de equipamento, é ótimo. Se você souber, assim, o que é um equipamento de som, o que é um PA, o que é uma mesa de som, quantos canais, porque isso você vai conversar com o artista mais cedo ou mais tarde, então é super bom. Se você for produtor, se você for programador, é bom você saber, mas, assim, eu acho ótimo que eu saiba, sabe? Mas eu não lido mais com isso. Eu tenho uma produtora que sabe muito mais do que eu. E é ótimo pra mim, porque daí eu posso me preocupar com outras coisas, mas é bom você ter uma noção, assim, é bom você ter uma noção de mercado, de preço, uma lista básica de fornecedor com quem você gosta de trabalhar, de transporte, de alimentação. Você que faz os orçamentos, por exemplo? Não. Lá em Inhotim é a burocracia da burocracia da burocracia. Tem um setor de compras. Eu falo, preciso disso. Aí ele orça e contrata. O artista também? Não, o artista eu falo, escolhi esse artista, tem que contratar. Aí ele vai ver toda uma parte burocrática. Se o artista não tiver uma nota para dar, ele não vai ser contratado, entendeu? Então, mas eu acho bom você saber os fornecedores que você gosta de lidar, quais são os fornecedores novos que tem no mercado. Eu acho que isso é super importante. Mas... Desses cursos que você citou, o curso de vídeo lá no Inhotim, eles são voltados para a galera de Brumadinho, né? Sim. Nessa programação do Inhotim Educa, Inhotim Escola. Inhotim Escola. Tem cursos também? Tem assim, agora, ele começou o ano passado, então até agora a gente só fez seminário e palestra, mas que eu acho que é assim, por mais que não seja um curso e tal, são artistas muito bons, que vêm pra BH, que só vêm pra BH por causa de Inhotim. Então eu acho que é super recomendável dar uma olhada nessa programação. Essa do Inhotim programação Escola. fica onde? Ela é itinerante. Porque Não, mas assim, onde que ela é? No site do Inhotim. No site do Inhotim tem um / Inhotim Escola. Mas eu até falei pra Diana que eu ia mandar, né? Agora, dia 23 e 24 de maio, vai ser o nosso primeiro seminário. Vai ser no Museu Abílio Barreto. Eu vou mandar pra Diana a programação. Mas eu acho que o Facebook do Inhotim é a melhor maneira de se informar sobre a programação de tudo. Assim, vai lá e curte, vai ficar aparecendo na nossa página. A gente quer com o tempo ter cursos mesmo. Porque esse curso da PUC que eu fiz, essa pós-graduação, a ideia é desmembrar ela em cursos livres. Então a gente quer, daqui a um tempo, não sei quando, ter uma série de cursos periódicos, assim. Muito voltados para a arte contemporânea. Tem muita coisa de botânica também, que está rolando no Inhotim Escola. Conversas sobre consumo consciente. Então, é uma programação boa. Ainda não é um curso, acho que seria bom que fosse. Mas esse ano já vai ter algumas coisas legais acontecendo. Acho que vale a pena. Beleza. Alguém mais, gente? Bom, agradecer imensamente. Eu que agradeço.